Bem, quando a Cristiane Andrade me convida para dirigir o Luzia, ela já vem com vários documentos em mãos, né? Que era o resultado de uma pesquisa feita em loco, muito rica de detalhes, de gente, de possibilidades. E foi quando, num dos nossos encontros, eu disse a ela que ali era um documento importantíssimo que as pessoas deveriam conhecer realmente como era o que ela viveu. E foi o que nós transformamos o espetáculo. Não se faz no Brasil teatro documentário com frequência, né? E foi o que eu propus a ela, que fizéssemos então um documento no palco. E foi o que aconteceu. Tivemos um resultado muito interessante, de muita beleza, porém de muita vida real, muita história que está ali, da onde ela foi buscar e trazer para esse mundo que nós criamos para o palco, porém um mundo que existe. Né? O teatro documental, ele é isso, é 100% do que você viveu, vai para a cena e nós tínhamos tudo isso. 100% do que a Cristiane viveu estava em cena no Luzia. Nós não poupamos o público e a nós de absolutamente nada, né? Porque enquanto a cena está acontecendo, ela te absorve, ela faz uma abdução desse público e o leva para aquele lugar. E quando a gente vai embora, eu me lembro de várias pessoas dando depoimentos de falar: eu não sabia que existia esse Brasil, esse lugar, essas pessoas. Porque há um distanciamento, né? E aí tem a ver com social, cultural e de oportunização. Por isso esses Brasis dentro desse continente que é o Brasil, né? Mas é isso. Eu acho que o Luzia, ele traz com muita força e com muita verdade algo que todo brasileiro merece e deve, que é viver a sua própria essência. Logo no início, né, que eu fui chamado para fazer esse trabalho, fui ver esses primeiros ensaios e gostei muito do que eu vi. Quase todo projeto, sempre desses projetos, né, de cenário figurino, eu procuro primeiro fazer uma pesquisa formal mesmo diante do assunto que será tratado no espetáculo. Então, primeiro, eu quis saber como eram essas vegetações, esse ecossistema, né, que é o mangue, que ele abriga, né, uma biodiversidade gigante e que serve também como um berçário natural para várias espécies da fauna. Pude observar que existiam 3 tipos de mangue: o mangue branco, o preto e o vermelho. E o mangue que existe na região, né, lá de Barreiras, é o mangue vermelho. Então isso já me apontou, né, para a primeira cor dessa paleta de cores que a gente podia usar durante o espetáculo. Ainda durante as pesquisas, né, outras coincidências que traziam de novo essa relação com o pigmento vermelho. E uma delas é que existe um pássaro que chama guará, e ele tem a pena, né, muito vermelho, com vermelho muito vivo. Ele não nasce dessa forma. Essa coloração vermelha, esse pigmento vermelho, ele vem da alimentação dele. Então, assim, quando ele come caranguejos que têm um pigmento vermelho, né, em seu corpo, esse pigmento vermelho é passado para as penas, né, é absorvido pelas penas, pelo organismo do guará, desse pássaro,
e só assim ele se torna vermelho. Esse pássaro, ele sempre foi utilizado, né, suas penas sempre foram utilizadas pelos indígenas, pelos povos originários do Brasil, né, para a construção dos seus figurinos, dos seus cocares. Então, mais uma vez, veio essa ideia do vermelho, né? Então, eu comecei a fazer uma pesquisa também de imagens, né? Imagens das estruturas, das raízes, dos caules desse mangue vermelho, de como ele é, né? Como ele se desenha na paisagem. Daí veio a ideia de criar uma espécie de uma estrutura mesmo, uma árvore ou várias árvores nesse cenário. E já essa estrutura seria em vermelho. Eu sou formado em gravura e meu trabalho plástico eu sempre utilizo, né, o bordado, técnicas de bordado, de costura, muito tecido, sempre tem essa história. E uma linguagem com a qual eu frequentemente trabalho é a impressão. Então já fiquei imaginando também, né, esse chão de onde caem, né, camadas e camadas de folha. E fiquei já imaginando imprimir essas folhas em um tecido para virar o chão do cenário. Essa ideia veio também porque eu já estava trabalhando com essa linguagem, com essa técnica, num curso que eu dou que se chama Impressões Bordadas, onde eu uno as duas linguagens, né? A impressão e os bordados. Sempre quando eu vou pensar no cenário, no figurino, eu fico imaginando em diálogos que a gente pode tecer entre o cenário com a luz. Então eu já fico imaginando como que a luz pode funcionar ali naquela superfície ou através, né, das estruturas. Como eu falei, sempre pesquiso, né, dentro da minha pesquisa tem sempre a questão da costura, do bordado. Então eu lembrei do macramê, que é uma estrutura, né, que você cria a partir de nós. E uma dos traços, né, desse lugar e da ação humana é a pesca, né? E eles fazem as suas redes manualmente através de nós também. E para poder testar isso, eu gosto de testar e tal, de pensar, eu construí uma maquete. Então eu fiz com folhas miúdas as impressões do chão, ele já redondo, né, circular. E as estruturas de macramê já em vermelho, né? E aí eu já tinha a possibilidade, e por ser um material mole, eu poderia pensar várias formas até decidir o que realmente a gente ia querer para o cenário. Mas a ideia já estava aqui e os testes mesmo, né? Até a possibilidade de, como a luz, olha, dá para ver a sombra, né, projetada no chão, de como a luz iria funcionar, poderia funcionar. O contraste entre as cores, né, o vermelho e o verde do chão, que são cores complementares, então é um alto contraste. A gente já percebe como isso iria acontecer. Paralelamente, a gente também já estava trabalhando os figurinos. O principal figurino da atriz, assim, a gente já tinha conversado, a gente já imaginava o barro, né? Além de ser o barro que é vida lá no manguezal, o barro da Samarco, né? Que atingiu aquele espaço, aquele lugar. A gente imaginou o barro também vermelho, né? Do minério de ferro. Então, mais uma vez, o vermelho estava nessa situação. E assim ele deu, na verdade, quase todo o tom, né, toda a paleta de cor do espetáculo. Era principalmente vermelho.
a chita em que a gente escolhe para poder fazer a saia, só o chão que era mais claro, que a gente também imaginou isso assim, né, da areia, porque a ideia é tanto o mar como o mangue, né, a praia como o mangue. Então a gente imaginou areia mesmo da praia e as folhas em cima. Porque, como eu falei, o chão do mangue é muito mais escuro. Mas a gente tem toda a liberdade poética, né, na construção de um trabalho desse. É muito importante deixar claro aqui que é possível subverter essa linguagem tradicional do conhecimento, uma linguagem ocidental que foi imposta sobre nós, sobre os nossos corpos e nossas vozes. Toda essa subversão está aí, presente em nossa terra, presente em pessoas invisíveis e visíveis, que guardam conhecimentos vários, e que é possível a gente cruzar esses corpos, cruzar essas mentes e saberes, trazer novas propostas, novas linguagens para a ciência e para a academia, a fim de nós mesmos contarmos as nossas histórias e produzirmos os nossos saberes, sobre o apoio e amparo de toda essa teia ancestral que está sobre nós.